Vamos também receber da porção da palavra. Assim como nós falamos vinde meninos, o Senhor também fala vinde adultinhos. Maneira carinhosa, né? Abra sua Bíblia aí, querido. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21. Deixa eu... Mateus capítulo 7, verso 21, se você não tem aí, ou talvez seja diferente a sua tradução, você pode acompanhar essa que está sendo projetada. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos mais uma vez, né, para poder fixar esse texto. Mateus 7, 21, Jesus disse: mas nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nós lemos nessa hora, a recebemos com o nosso coração aberto. Ó Deus, assim como os irmãos de Bereia, também queremos receber de bom grato, ó Deus, a tua palavra. Por isso abrimos o nosso coração, para que ela tenha guarida, Senhor, e assim faça o que apraz. A tua palavra mesmo garante que nenhuma, Deus, das tuas palavras, elas são lançadas aleatoriamente ou de qualquer forma. Mas, ó Deus, nós entendemos que há uma intencionalidade da parte do Senhor, porque ela não volta vazia, ela faz aquilo que apraz ao teu coração. Ó Deus, não é uma especulação, e nem mesmo, Senhor, uma busca, talvez, ó Deus, se porventura algo há de acontecer. Não, o Senhor faz, ó Deus, na certeza, e eu sei que há corações aqui, Senhor, que já têm recebido e desejado essa palavra. Por isso, ó Pai, que ela seja guardada. Tudo aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Assim como comigo, ó Deus, foi enriquecedor e tem sido impactante. Também seja no coração da tua igreja, transborde sobre nós do teu azeite, ó Deus, e da tua palavra e da tua revelação. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero trazer o título dentro dessa nossa série, que não foi, no início não foi nada programado, estávamos pensando, meditando sobre isso, não foi nada que foi programado, acabou tornando, que o Espírito do Senhor direcionou, né? E aí nós compartilhamos há 3 domingos acerca de quem é Jesus, né? Aí a Mauri compartilhou sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Na semana passada compartilhamos no tema Jesus, o modelo. E aí queremos assim, se o Senhor bem deseja, não sabemos, se Ele quiser que a gente continue, o Senhor que dá a palavra, Ele que traz a direção, mas hoje o tema Jesus é o Senhor. É importante, e a cada dia que nos debruçamos a buscar e perguntar ao Senhor, Ele tem mostrado ao nosso coração, e temos visto o quanto a igreja de Jesus, nesse tempo, precisa conhecê-lo, como realmente Ele é, e Ele deseja ser conhecido. Porque vivemos um tempo onde se fala de tantas coisas nas reuniões, que são tidas como culto ao Senhor, menos se fala do Senhor. Se fala de tantas conquistas, de tantas compras, e quando nós olhamos nos relatos, das experiências relatadas, tanto no Velho, mas também no Novo Testamento, que vai falar diretamente sobre Jesus, mas no Velho nós vemos que os profetas, os homens e mulheres que serviram o Senhor, eles buscavam a Deus, ao Senhor, e o Senhor se encarregava de cuidar deles. Mas hoje pouco se fala, principalmente de Jesus, e ainda mais torna bem diferente a igreja de hoje, no sentido de buscar ao Senhor, como dos primeiros séculos, quando a igreja buscava ao Senhor,
E por conta disso, por conta dessa busca e desse interesse, o Evangelho venceu, né? E assim as lutas, as dificuldades, as afrontas, as tentativas de fazer parar, né? E tantas ameaças grandes, né? Vidas que se perderam. Quando nós lemos lá a carta aos Hebreus, do capítulo 11, irmãos, às vezes ficamos ali só lendo um pouco naquela parte que vai falar sobre a fé, né? Que vai falar sobre a importância de crer, mas deixamos de ler o restante do capítulo, que vai nos trazer os exemplos de fé, que superaram. Alguns nós conhecemos e são citados lá como alguns dos patriarcas, alguns dos juízes, alguns dos líderes, né? Homens que realmente são reconhecidos, que o Senhor usou, tratou, mas tem uns ali que são desconhecidos. Mas só o fato de ouvir e ler o testemunho deles, nós trememos em relação à nossa confiança e entrega ao Senhor. E a palavra daquele capítulo 11 fala assim: homens que foram cerrados, homens em que o mundo não podia suportar, morreram por amor ao Evangelho, foram perseguidos. E aí eu pergunto, até que nível talvez de perseguição nós, igreja do Senhor Jesus, no século 21, suportaríamos? Suportaríamos talvez a falta do recurso para viver na dependência, recurso quando buscamos recurso dos nossos próprios braços? Aceitaríamos viver do recurso que venha não da busca dos nossos braços, quando nós sabemos, olha, se eu fizer isso, tá? O Senhor não quer que você seja preguiçoso, ou seja ocioso, mas você depender mesmo dEle. Será que a minha igreja, diz o Senhor, está disposta a depender ou depende somente de mim? Para isso é importante nós observarmos um pouco mais sobre esse conhecer ao Senhor e aprender do Senhor. Jesus, quando Ele fala, aí é relatado o seu ensino na carta, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Ele fala sobre essa referência, sobre essa busca a Ele, dizendo, vinde a mim. Mas e não somente ir porque estamos com um problema, mas ir porque nós necessitamos conhecer. E nós só vamos conhecer se nós formos a Ele. E Ele diz, aprendam de mim. Jesus é a fonte desse conhecimento. Você quer conhecer como agradar a Jesus? Vá até Ele, viva nele, busque, esteja ligado a Ele. Às vezes nós queremos não agradar, às vezes está longe, esteja longe de muitos que frequentam os cultos como esse. Longe de agradar a Jesus, mas ser agradado. O que eu vou receber hoje? Qual é a bênção que eu tenho para mim, que Deus tem para mim hoje? E assim vai. Jesus, Ele é o Senhor. E é isso que nós queremos entrar, né, e compartilhar com os irmãos um pouco desse conhecimento. Será apenas a abertura de um entendimento ou motivá-los a aprofundar ainda mais, a buscar ainda mais. Não quero trazer nada de uma fórmula, até porque a busca ela é pessoal e a experiência ela é pessoal. Eu quero cooperar para que os irmãos permitam que o Espírito Santo os desenvolva ainda mais nessa busca de conhecer a Jesus como o Senhor. No Novo Testamento nós encontramos são encontradas mais de 300 referências a Jesus como o Senhor. Isso nós buscamos, né, dentro das pesquisas, e aí nós trazemos aqui que são mais de 300 referências na Bíblia que se trata Jesus como Senhor, a referência dele como Senhor. E como Salvador, nós temos apenas 3. São poucas referências. Mas essa distância, né, essa diferença de 3 para 300, ela é muito grande na prática, onde as pessoas, na prática do dia a dia, principalmente da igreja moderna e pós-moderna, se busca muito mais Ele apenas como Salvador, e nada, vou dizer nada para não nos frustrar, ou talvez tentar nos frustrar, ou nos desanimar, mas pouco se busca ou se interessa em sabê-lo como Senhor.
Segundo o que é nos mostrado na palavra, e o Espírito direciona isso, nós sabemos que a palavra ela é divinamente inspirada e proveitosa para esse ensino. O propósito do Senhor em colocar essa quantidade mostra a importância de conhecê-lo mais e primeiro como Senhor. Mas conhecer como Senhor implica algumas coisas da nossa parte, comportamentos, decisões, e como Salvador torna um pouco mais fácil. Então, essa é a diferença que nós vemos. Isso não vai diminuir o fato de Jesus, talvez, mas se eu tenho que buscar como Salvador, não como Senhor, não como Salvador, então vai diminuir? Não, não diminui, né, o fato dele ser o único capaz de salvar o homem. Nós precisamos saber, sim, que ele é o Salvador, e ele é o único. Como eu falei na segunda ministração dessa série, o Amaury trouxe uma palavra baseada naquele texto de João 14, 6. Jesus afirmando, dizendo que ninguém vai ao Pai, ninguém pode chegar ao Pai. Por mais que o homem, dentro da sua pseudo conhecimento, ele diz que todo caminho leva a Deus. É mentira. É a grande mentira, né, da cartada humana que Satanás coloca e induz o coração, né, nesse desejo de estar no controle. Mas Jesus, ele é o único capaz de salvar o homem, né, e isso vai nos mostrar o lugar em que ele deve ocupar no nosso coração, quando a Bíblia nos mostra essa quantidade, e o lugar que ele deve estar no nosso, e meu e seu coração, é o senhorio. Ele deve ser o Senhor. A palavra Senhor, no original grego, ela é Kyrios, que tem como significado chefe, dono, Senhor, e também máxima autoridade. Essa é a tradução da palavra grega, né? Kyrios, Senhor. Kyrios, usado diretamente a Jesus e a igreja do Senhor, ali em Jerusalém, ela sofreu, e não só os irmãos de Jerusalém, mas a igreja do Senhor, nos primeiros séculos, sofreram perseguição, principalmente de Roma, né, de César, por conta do uso dessa palavra muito comum, que eles davam a César, e reconheciam e falavam que César era Senhor. E quando os cristãos se referiam a Jesus, não era Kyrios, como letra minúscula, mas em letra maiúscula, Kyrios, né, Senhor dos senhores. Então, Jesus, e por conta disso, foram perseguidos, porque eles não reconheciam César como autoridade máxima, mas sim Jesus como Senhor. O Pai estabeleceu sobre a nossa vida o senhorio de Jesus. De onde vem isso, pastor? É uma interpretação denominacional, né, algum costume? Não. É o Pai que estabeleceu sobre a nossa vida o senhorio de Jesus, o qual nós devemos a esse senhorio obediência e honra. Queridos, Paulo, quando ele escreve a igreja em Filipos, nós meditamos também nesse texto há algumas semanas, ele vai trazer a seguinte afirmação, que a Jesus foi dado, no capítulo 2 de Filipenses, a Jesus foi dado um nome que é acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, né? E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós somos direcionados pela palavra a reconhecer o senhorio dele na nossa vida e declarar, ele é o Senhor. E pouco se fala, pouco se enfatiza, por conta disso que nós vivemos num tempo onde a igreja, ela vive muito mais colada no mundo, vou pegar assim esse exemplo, né, ligada nas coisas que são colocadas como atrativas e chamando a sua atenção, ao invés de estar ligada em Jesus. O texto de Mateus 7, 21, que nós lemos, Jesus ele traz um alerta sobre a existência de dois grupos. E nós destacamos nesse texto a existência de dois grupos que Jesus nos apresenta aqui, né? E esses dois grupos, eles podem até ser conhecidos como igreja,
porque eu não quero dizer que um é e o outro não, são igrejas, né? É uma igreja, a igreja do Senhor. Mas quando nós analisamos a declaração, a expressão, a afirmação de Jesus, nós vemos que ele não fala apenas a um, mas está mencionando dois, a existência desses dois grupos. Mas quando nós observamos a fundo aquilo que o Senhor está nos trazendo, nós vemos que só um desses dois grupos pode agradar e realizar aquilo que ele ordena. E o versículo diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí a segunda parte: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Queremos destacar aqui, diante desta afirmação, esses dois grupos, e entender um pouco mais sobre o senhorio de Jesus. O primeiro grupo, eu quero ler com você o texto de Atos capítulo 8, o versículo 35 a 37. Atos 8, 35 a 37, diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem, a Escritura anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora e chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja batizado? Filipe respondeu: se crê de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, aqui nós identificamos o primeiro grupo. O primeiro grupo são os que o reconhecem apenas como Cristo. Aqui nós identificamos esse primeiro grupo, que são aqueles que vão reconhecer a Jesus apenas como Cristo. Confessar Jesus como Cristo significa proclamar que nós cremos que Ele é o ungido a quem os profetas no Velho Testamento profetizaram, a quem os profetas falaram acerca da sua vinda, principalmente Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, fala sobre o seu nascimento, de que maneira, como ele viria, qual seria a sua obra, até mesmo, né, o que ele cumpriria, e foi profetizado, e é justamente quando nós lemos os relatos dos encontros de Jesus, já no Novo, né, um exemplo deles é o da samaritana, que ela lembra, e quando ela vai anunciar que é chegado, ela encontrou o Messias. Ela encontrou os discípulos, também quando começaram a encontrar com Jesus, e o exemplo ali no Evangelho de João, um dos primeiros, quando André leva o seu irmão a Jesus, ele traz a seguinte afirmação: encontramos o Messias, encontramos o Senhor. Então havia sim uma expectativa no coração dos judeus, segundo as profecias que tinham sido feitas muitos anos atrás, 500 anos até antes, acerca da vinda do Senhor. Então confessar Jesus como Cristo significa proclamar que nós cremos que Ele é esse ungido, esse que foi profetizado no Velho Testamento pelos profetas. A palavra Cristo, ela é a tradução grega da palavra hebraica Messias. Então, ele é o Messias, o enviado do Senhor. Então, essa palavra traduzida a Cristo. E aí, quando nós olhamos para esse relato e esse momento que nós lemos aqui, relatado no capítulo 8 de Atos, nós vemos o eunuco, em sua afirmação, declarar que Jesus, ele era o cumprimento dessas profecias. Ele estava lendo justamente o livro do profeta Isaías, quando voltava para sua casa, onde o Espírito conduziu Filipe até o lugar onde ele estava, em viagem, e ele indo para a sua terra, e aí o Senhor coloca Filipe para assim perguntar: você entende o que você está lendo? Ele diz: como? Ninguém me explica. E assim ele é convidado a subir, e ele relata, e ele explica, e ele vai trazendo um entendimento, até que esse homem, depois de ouvir acerca daquilo que ele estava lendo, que era Jesus,
E qual é a obra do Senhor? Filipe já tinha falado sobre o batismo, e ele já entendia um pouco, talvez era alguém que acompanhava as festas que aconteciam em Jerusalém, que gostava muito daquilo e era atraído. Ele também pede para que seja batizado. E ali a sua confissão, depois de reconhecer, Filipe pergunta, mas por que você quer? Qual o desejo, qual a explicação, qual a afirmação que você me dá, né, da sua decisão? E ele respondeu, olha, eu creio que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Então o eunuco, ele faz essa afirmação. Isso vai significar que Jesus, ele era aquele que era apontado por Deus para assumir o ofício real. Jesus foi apontado por Deus para assumir o sacerdócio. Lembra que eu falei sobre quem é Jesus? E uma das afirmações do entendimento, quando Jesus pergunta, usamos o texto que Jesus leva os discípulos a Cesareia de Filipe, pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E dentro dessa ministração, nos foi trazido o entendimento que Jesus, dentre o conhecimento que devemos ter dele, ele era o sumo sacerdote de Deus, aquele que iria entrar, né, uma vez por todas, e entrou, segundo a carta aos Hebreus, e ele ofereceu o seu próprio sangue em sacrifício, e ele está sentado à destra do Pai, como uma obra completa, realizada, cumprida. Então ele está dizendo isso, e nós, quando nós o reconhecemos, Jesus como Cristo, é porque nós entendemos que ele assumiu o ofício real, sacerdotal, o Messias que foi prometido. Isso é muito maravilhoso, nós entendemos, mas é necessário acreditar e confessar essa verdade. Precisamos acreditar. Talvez seja fácil, pastor, mas eu entendo isso. Mas, querida, muitas pessoas que estão presas em filosofias, estão presas ainda em algumas tradições e religiões, e algumas ditas ainda cristãs, mas não conhecem e não têm Jesus como o Filho de Deus, o enviado, como o Cristo. É triste de ver, é triste quando as pessoas não ainda conseguem. Alguns usam, talvez, Jesus como um recurso, mas não conseguem tê-lo como esse enviado. Aqui o texto vai nos trazer, eu volto de novo sua atenção a esse primeiro ponto, que há muitos daqueles que o conhecem apenas como esse Cristo. É importante, mas não é tudo. E eu quero que você entenda comigo que é necessário acreditar e confessar essa verdade, mas não é a mesma coisa de confessar a Jesus como Senhor. Eu preciso confessar, reconhecer e tê-lo como Cristo, como enviado, mas isso não é tudo. Eu sei que tem aqueles que nem mesmo isso conseguem, mas eu não posso apenas ficar nessa afirmação. É como você deseja ir para um determinado lugar, a um destino, e aí você pega o transporte, e aí você acha tão legal, né, o transporte que você pegou, seja um ônibus, ou talvez, e aí para na primeira estação, e aí você se dá por satisfeito, como se você tivesse chegado, alcançado o destino. Na verdade, você está no meio do caminho. A viagem foi boa, foi tranquila, mas você não chegou no destino. Não tem como você afirmar. Tem gente que está afirmando que chegou ao destino, sendo que na verdade ele está no meio do caminho. E esse às vezes tem sido um problema de porque a igreja não alavancar, não ir, porque ela conhece apenas pela metade. Imagina alguém que conheça você somente pela metade, e queira afirmar que te conhece, e queira falar de você, que realmente conhece quais são os seus gostos, como você é. Será que ele vai acertar? Não, ele me conhece por completo. Assim também é com o Senhor. Jesus não pode ser apenas conhecido, ele não deseja ser apenas conhecido como o Cristo. Precisamos confessar, eu quero que você entenda. Nós precisamos confessar esta verdade, sim, que ele é o Cristo. Mas, querido, é preciso ir um pouco além. Confessar que ele é o Senhor. A palavra de Pedro, quando ele proclama aqueles que estavam ali, admirados no dia de Pentecostes, com aquilo que estava acontecendo, cumpriu-se, né? Joel capítulo 2,
E aqueles homens, o texto vai falar que haviam pessoas de várias partes ouvindo aqueles homens que não eram letrados, mas eram homens simples, falarem suas línguas de origem através do poder do Espírito Santo. E alguns achavam que eles estavam cheios de álcool, de mosto, tomados pelo Senhor. E Pedro toma a palavra e começa a explicar a Jesus e falar acerca de Jesus. E no versículo de número 36, no capítulo 2, ele vai trazer a seguinte afirmação: este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você consegue entender a afirmação? E aí eu pergunto, a direção de quem estava naquele momento Pedro? Do seu próprio conceito, do Sinédrio ou do Espírito Santo? Olha a revelação e a direção que ele traz àqueles homens e à igreja e a nós. Que Jesus, pelo Pai, segundo o texto que nós já lemos, que Paulo afirma no capítulo 2 de Filipenses, que Jesus, a este que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. É importante entender isso, irmãos. Ele foi feito Senhor e Cristo. Isso afirma que Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Isso vai nos revelar dois ofícios. Isso nos traz o entendimento, mas onde está? Aí na palavra do texto, é que às vezes nós não aprofundamos, não paramos para entender, achamos que é a mesma coisa. E uma das estratégias do inimigo é roubar de nós a palavra, fazer-nos esquecer, ou talvez nos enganar com a própria palavra. Eva foi enganada com a palavra que Deus tinha dado a ela, ao seu marido. E ele apenas confundiu, e por conta desta confusão na mente dela, a atraiu, a dominou. Mesmo ela sabendo um pouco da palavra, ela não pôde ter escape e se entregou, porque a palavra adulterada, ela vai gerar confusão e não libertação. Então, irmãos, nós precisamos receber Ele como Cristo, sim, mas nós temos que entender que há dois ofícios. Há dois ofícios revelados nesse texto: Jesus como Senhor e como Cristo. Receber a Jesus apenas como o Cristo pode fazer do homem um religioso. Apenas receber uma parte pode nos fazer religioso. Isso é lógico que pode começar um processo de crescimento, mas a realidade nós temos visto hoje e afirmamos, segundo aqueles que só o conhecem. Lembra que eu falei da primeira estação e parou? Tem gente que começou a conhecer e parou, e aí só conhece a Jesus como esse Cristo que é o Salvador, o Cristo de Deus, o que tirou o pecado do mundo, que entregou a sua vida. Sim, Ele realizou, não é mentira, é uma verdade, mas o conhece pela metade. Por conta disso não avançaram, não o conheceram por completo, para entender de que maneira deve adorá-lo, e por isso acabam vivendo ligados a um sistema sacrossanto, que é estabelecido pelo próprio homem, o tornando bom na observação de regras, e com isso achar no direito que Deus deve dar a ele a vida eterna. Um dos grandes desejos, há uma preocupação do homem, natural do homem, que tem a sua mente sã, acerca das coisas futuras, acerca da vida após a morte física. Por mais que ele não queira movimentar ou talvez demonstrar a sua curiosidade, mas e tem aqueles que falam: não, eu sei que é só por Jesus, não, eu reconheço a Jesus, não, eu entreguei sim a minha vida, Ele é o meu Salvador, mas conhece apenas isso, e aí ele observa aquilo que lhe convém, aí ele começa a tornar um religioso, e ao mesmo tempo, aquele que começa a buscar o que lhe favorece, como se nós estivéssemos em um supermercado, de uma grande rede,
que tem uma variedade grande de itens à nossa disposição. Basta eu ir nas prateleiras e escolher, seja o tipo do biscoito, a qualidade, ou talvez o leite, ou talvez a fruta que eu queira, ou talvez algum alimento, seja de massa, ou talvez seja de algum cereal. Tenho vários preços, e dentro desses preços, as suas qualidades que eu posso avaliar. E aí eu vou na prateleira segundo aquilo que eu quero pagar, e eu tenho condição de pagar, e aquilo que eu desejo, eu acho que é bom, e eu começo a encher o meu cesto. Esse é o perigo da religião, quando eu começo e eu entendo o Senhor somente pela metade. Eu não tenho. Um exemplo clássico relatado na palavra que nós temos é o jovem rico. Lucas capítulo 18, do verso 18 a 23, vai falar desse jovem. Nós não sabemos o nome, somente a sua posição financeira. E a sua preocupação era, diante de Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? As pessoas não querem saber como agradar a Jesus ou ao Pai. Eles querem ter a vida eterna. E fazer parte desse grupo é estar limitado a uma visão puramente terrena do reino de Deus. Limitada do reino de Deus. Eu quero apenas isso. E aí há discussões dizendo, não, mas a Bíblia afirma que o crente não perde a salvação. E ele afirma, ele não vê as lambanças que faz. Não estou querendo entrar no mérito se perde ou não. Aquele que é do Senhor, a Bíblia fala que o maligno não lhe toca. Você não pode tocar, irmãos, nos restos mortais, o que dirá, mas aqueles que são do Senhor. Eu pergunto, somos do Senhor por completo? Ele é Senhor ou Ele é apenas o Cristo? Ele é o meu Salvador hoje? Tem gente que tem a Jesus como Salvador hoje, depois que casa, o casamento virou o Salvador da vida. Não tem mais tempo. Depois que arruma um emprego, recebe aquela promoção, pastor, você está muito radical. Desculpa, irmão, pensei que fosse Jesus na sua vida. Depois que tem um carro, e assim vai. Quando se tem Jesus só pela metade, é fácil completar a outra metade e tomar todo o espaço. Tem uma parte que está descoberta. Entra o frio, engraçado na nossa casa, interessante, na nossa casa tivemos um tempo de frio, nós não podemos fechar apenas 2 janelas, temos que fechar todas as portas e as janelas, para que a casa fique aquecida, pelo menos o ambiente fica mais protegido. Adianta você fechar só a janela do seu quarto onde você está? Não. Você passava aí na cidade, andava, você via as casas fechadas, aquelas que você conseguia enxergar, tudo fechada. As janelas dos apartamentos em cima, tudo fechado, para proteger. Então, para não dar espaço, né? Assim também deve ser o conhecimento total. Uma outra palavra desse jovem rico, é que ele disse assim, todas essas coisas tenho observado desde a minha vida. Ele era especialista, ele cumpriu os mandamentos, conforme ele disse. Jesus cita os mandamentos, conhece, sim, tem feito isso. Mas se você tem feito, por que você tem dúvida da sua salvação? Que você pertence ao Senhor. Porque ele só conhecia como o Cristo. É perfeitamente possível alguém confessar a sua crença que Jesus é o Cristo, sem confessar que Jesus é o Senhor. Tem gente que tem Jesus como Salvador, mas nunca o teve como Senhor. Estão dentro das igrejas. E é por conta disso que pode acontecer coisas graves, como foi a última pandemia, ou coisas pequenas. Porque Jesus é apenas alguém que tem um espaço no domingo na minha vida. Mas na segunda-feira, pastor, eu sou profissional. Ah, é? Pensei que você fosse servo e discípulo. Porque não conhece como o Senhor. Esse é o grande perigo. A maioria das pessoas assim fazem o tempo todo. Não experimentaram como Senhor e Cristo. Por isso, as orações, elas são conhecidas. Quando nós não temos colocado diante dele, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho condição. Porque se ele fosse o Senhor, eu falasse, olha, eu preciso, é o meu Senhor. Sabe quando você precisa de alguma coisa, e aí você sabe que você tem que ir atrás do chefe? É só o chefe. Aguenta lá, não, eu tenho que falar com o chefe. Eu preciso falar com o gerente, eu preciso falar, alguém que está sobre a sua vida. A sua vida está debaixo dessa autoridade.
Mas tem gente que nunca tem o que falar e nem se lançar diante de Jesus. Porque Jesus já para ele realizou toda a obra, já salvou. Eu já levantei a mão, eu já entreguei, eu até já fui batizado, então eu cumpri o meu rito. E aí Jesus agora, pronto, já estou completo. Irmãos, isso aqui não é currículo escolar. Por mais que nós terminamos, nós temos que continuar crescendo, estudando. Mas tem gente que nunca mais pegou num lápis depois que terminou. Nem numa caneta, nem para assinar, só que tiver que assinar um nome, alguma coisa. Não usa cheque porque não quer pegar em caneta. É triste de ver. Confessar Jesus como Cristo é afirmar que nós cremos que Ele é quem declarou ser o Salvador, o Filho de Deus e o Redentor. Ele que afirmou. Eu preciso tê-lo como Senhor, porque a afirmação não veio do homem, veio dele. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, tê-lo como Cristo, né, é crer que Ele é quem Ele mesmo o declarou. Ele o declarou, Ele foi reconhecido pelo Pai e Ele o afirmou, dizendo que Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus e Ele é o Redentor. Esse é o primeiro grupo. O primeiro grupo daqueles que apenas o conhecem como Cristo. Eu não quero dizer que eles não fazem parte da igreja, estão dentro da igreja, mas conhecem Jesus parcialmente. Não conhecem por completo. Ainda não avançaram. E quando avançar, eles vão ver que, opa, eu não devo ficar somente aqui. E aí nós vamos para o segundo, rapidamente, que está lá no capítulo 10 de Romanos, versículo 8 até o versículo 10, que diz assim, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, né? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você entende, irmãos, que receber a Jesus como o Senhor, o processo, ele começa, ele se instala no coração. A boca, ela vai falar o que o coração está cheio. E aí eu vou declarar, Ele é o meu Senhor e Salvador. Eu reconheço Ele como Senhor, reconhecê-lo e declarar Ele como Senhor e Salvador, faz toda a diferença em declarar somente como Salvador. Porque Ele como Salvador é alguém que me salvou. Você pode estar afogando, e alguém vai lá, pula na piscina ou no rio, te tira. E você vai ser grato àquela pessoa. Vai falar, quem que é o fulano aqui dali? Me salvou. Me tirou da água, eu estava afogando. Mas se aquele que tirou da água falar para você alguma coisa, você fala, não, peraí, quem cuida da minha vida sou eu. Você só me tirou daqui. Eu te agradeço pela boia que você jogou, pelo salva-vida que você foi. Agora, querer mandar em mim, não. E às vezes agimos assim com Jesus. Porque nós só reconhecemos como Salvador. É diferente quando nós o temos como Senhor. Confessar Jesus como Senhor envolve não somente a boca, mas reconhecê-lo que é Senhor, submetendo e obedecendo em tudo. Aí que entra a diferença, o senhorio está no controle. Lembra a oração que Jesus ensina para nós? Repetem como papagaio, gerações e gerações, dentro e fora das igrejas, sejam elas cristãs, pentecostais, neopentecostais, sejam qual for elas, né, carismáticas ou não, repetem, de forma que não entendem que Jesus está dizendo ali, um princípio sobre o governo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Isso é senhorio. E aí nós aprendemos isso com Jesus, que o governo do Pai estava na vida dele, a ponto de que lhe custaria a vida, por dor, por um preço, por resgate de homens duros de coração, e ele se apresenta diante do Pai e fala, Pai, morrer para esse povo ruim de coração,
é difícil, mas eu sei que essa é a tua vontade. Se o Senhor quiser me aliviar essa, mas de mim mesmo eu não estou disposto a sair, porque eu quero te obedecer. Eu declaro que a minha vida está no teu controle. Jesus nos ensina isso. Paulo fala, ele foi submisso e obediente até a morte, e morte de cruz. E ele nos ensina o que é o senhorio. Nós devemos tê-lo como Senhor. Então é obedecer, é submeter e obedecer em tudo. Então o que afinal envolve esse confessar a Jesus como Senhor? A primeira atitude é falar que a nossa aceitação é o senhorio. Não é aceitar não ir para o inferno e ser condenado eternamente, mas aceitar o governo dele. Aceitar o governo sobre a nossa vida, sobre a minha vida. É isso que nós precisamos. E é isso que Paulo está dizendo ali aos irmãos em Roma, dizendo, olha, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, confessar como o Senhor, ele deve ser o dono, o amo. Ele deve ter máxima autoridade sobre a nossa vida. Isso pode parecer talvez suficiente, mas não termina aqui. Apenas confessar, isso, querido, vai muito além. Jesus não aceita que façamos apenas afirmação, que nós estamos dispostos a agir sobre essa afirmação. Ele não quer que nós apenas o chamemos de Senhor e Mestre, mas Ele quer que a nossa vida esteja totalmente comprometida em fazer as coisas que Ele nos ordenou. Aí eu pergunto, Ele tem sido o Senhor da sua vida? Coisas simples, talvez em falar do amor, em orar por alguém. Ah, mas se o pastor estivesse aqui, se o irmão Amauri estivesse aqui, se o irmão fulano estivesse aqui, se a irmã Beltrão... Você. Mas se Jesus não é o Senhor da sua vida, você vai falar de quem para essa pessoa? E é verdade. Nós precisamos ter um choque de realidade, irmãos. Que como igreja que declaramos que somos, estamos aquém. Porque nós nunca talvez conhecemos como deveríamos. Há quanto tempo você já esteve sentado diante de uma ministração como essa? E o que isso já representa na sua vida, ou representou na vida de alguém? Jesus como Senhor. Alguém perguntando sobre alguma satisfação de vida, e você ofereceu o quê? Talvez você deve ter encontrado nesse período aí alguém que ficou resfriado, ficou gripado. Você receitou o chá da avó, você receitou o remédio que você tomou, você receitou o médico que tratou a sua filha, o seu filho. Tudo isso você confia, porque eles são referência na sua vida, mas você pouco fala de Jesus, porque Ele não é Senhor. E o que as pessoas mais precisam é conhecer a Jesus como Senhor. Mas onde estão os servos? Será que realmente somos todos? O temos como Senhor? Será que eu tenho tido? Será que é pesado me encontrar com o Senhor? Suponhamos que estabeleça na empresa que você trabalha uma reunião todas as manhãs às 5 horas, à custa de demissão daqueles que não comparecerem. O chefe que está apresentando esse edital. Você vai para a rua, você tem que submeter. Às vezes ficamos para reuniões depois do expediente, porque o chefe convocou. Às vezes no meio do expediente, alguma coisa que tem que ser ajustado, porque ele é o chefe, porque ele é o patrão. Mas Jesus não é o Senhor. Quando Ele nos convida dizendo, meu filho, eu quero revelar ao seu coração coisas grandes e insondáveis, que só um pai pode revelar ao coração do filho. Mas nessa hora você diz, não posso. Eu aceito só a salvação. Aí Jesus volta para nós e volta para o homem e fala assim, como falou o jovem rico, falta-te uma coisa.
a gente sai bravo, como aquela criança, sabe? Sabe aquele personagem, o Chaves, quando se negava alguma coisa dele, ele saía assim, chutando. Saímos assim. Que nós não fomos agradados. Não nos agradaram. Queridos, nós temos que entender que começa e vai além. Se não nos comprometemos em fazer as coisas que Ele ordenou. E é isso que diz em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele é Senhor, Ele tem sido dono. E aí eu quero finalizar essa minha fala, dizendo, confessar o senhorio de Jesus com a boca, e não afirmar com o viver. Sabe o que é isso, irmãos? É inútil. Jesus fala sobre isso, lá no Salmo de número 127, 128, quando ele vai falar sobre a casa. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, se o Senhor não edificar a casa. Quantas pessoas têm comido pão de dores? Só que elas continuam entrando naquela linha de que não, agora essa campanha vai, não, mas nessa vai, e vai, porque são esses procedimentos, sabe, esses analgésicos, você está com uma dor, e ela começou, e ela aumenta, e você está só no analgésico, e você está no analgésico, e você está dando antitérmico, e a febre ela estava 38, e agora ela está 38,5, não, mas eu estou tomando um analgésico, não, eu estou tomando um antitérmico, e a febre já está chegando já quase 39, tem gente que já está delirando, tem gente que já está em convulsão, e está tomando analgésico, já está morrendo, porque ele não quer tirar um tempo para buscar, ele não quer ouvir uma palavra que ele precisa mudar. Talvez o problema ali é mudança do hábito alimentar, do comportamento, do temperamento, uma série de coisas. Mas é melhor tratar com um paliativo. Jesus não é esses tipos de profissionais que fazem um juramento e só pensam no final do mês. Tem muita gente boa na área da saúde, como também na área da segurança, em todas as áreas. Mas tem muitos impostores. Queridos, precisamos confessar Jesus como senhorio, mas precisamos afirmar com o nosso viver, Ele é o Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, então Ele deve dominar tanto as nossas palavras, como principalmente Ele deve conduzir os nossos atos. Como têm sido os seus atos após as reuniões fora daqui na sua casa, no trânsito, em todos os lugares que nós estamos. Como tem sido? Irmãos, é muito sério. Eu quero convidar os irmãos aqui à frente, diante daquilo que o Senhor nos traz. Jesus, Ele é o Senhor. Não reconheça apenas como o Cristo, mas o tenha como Senhor. Ele é o Senhor. E eu quero finalizar dizendo, aceitar o senhorio de Jesus significa caminhar contra o mundo e os padrões falsos da sociedade, que tem, ao invés de ser transformada pela vida dos cristãos, tem entrado e mudado e adulterado ainda mais. Aceitar o senhorio de Jesus vai significar esse caminhar. Essa caminhada, aceitar o senhorio de Jesus significa que nós queremos submeter as nossas vontades, submeter as nossas necessidades a Ele e colocar o seu reino em primeiro lugar. O que tem ocupado o primeiro lugar da sua vida? É o reino de Deus. Jesus nos ensina no Sermão do Monte, a primeira mensagem dele às multidões e aqueles primeiros discípulos, e ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça. E todas estas coisas que ocupam e dominam a mente de vocês e os aprisionam, tudo isso eu acrescento. O negócio é que é uma ambição aguçada pela falta do senhorio que pacifica e refrigera a nossa alma. Quando nós não temos o Senhor como nosso pastor, nós vivemos com a nossa alma angustiada. Não sabemos o que é refrigério. É como andar num sol escaldante, sem árvores, sem água. E o salmista, ele diz que ele é o que refrigera a nossa alma, nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas isso é feito somente pelo pastor, o que conduz as ovelhas, o Senhor. Ah, queridos, aceitar o senhorio de Jesus significa obedecer a tudo o que Ele diz. Que sejamos assim, pertencentes a Ele, Ele seja o nosso Senhor. Que você possa declarar àqueles que você conhece, dizendo: olha, Jesus, Ele é o Senhor e Cristo. Ele pode te dar convicção sobre a vida eterna e a libertação sobre a morte eterna. Mas Ele está interessado primeiro em governar o seu coração.